Obrigada, gente, pela presença, primeira coisa. Bom, então a gente vai começar aqui o bate-papo, Corona Vida, expressões político-artísticas na cidade. Eu sou a Maria Caulevi, arquiteta pesquisadora da diretoria do IAB-SP, e eu estou aqui com Gisele Beigemann, que é professora, livre-docente da FAUSP, pesquisa preservação de arte digital, arte e ativismo na cidade, em redes e as estéticas da memória no século XXI, autora de diversos livros e artigos sobre arte e cultura digital. Suas obras artísticas integram acervos de museus no Brasil e no exterior, como Pinacoteca de São Paulo, ZKM na Alemanha, MAC USP e Latin American Collection da University of Essex, Inglaterra, entre outros. É membro do Laboratório para Outros Urbanismos da FAUSP e do Interdisciplinary Laboratory Image Knowledge da Humboldt Universidade de Berlim. Ela foi coordenadora do curso de design da FAO de 2013 a 2015, onde leciona desde 2011. É autora de Memória da Amnésia, Políticas do Esquecimento, de 2019, entre outros. E ela é colunista da Rádio USP e da revista Zoom. Sua série Corona Vida é publicada às terças na revista Select, e é a que dá nome aqui para o nosso bate-papo. Gisele, muito obrigada por aceitar o convite. E também estamos aqui com o Mozart Santos, que trabalha com obras e exposições de características multitecnológicas. Foi gerente do Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães no Pátio, onde participou do programa de intercâmbio Brasil-Holanda no Het Domain Museum, como artista educador. Lá apresentou o projeto É Brincando que se Aprende, que ganhou menção honrosa no prêmio Darcy Ribeiro em 2008. Foi coordenador educativo do Memorial Chico Sainz em 2011. Em 2013, no projeto Circuito Aberto, participou de residências artísticas no Brasil, na Espanha e na Itália. Em 2014, com o fotógrafo Fred Jordão, apresentou performance de videoarte numa residência em Lisboa, com o projeto Carnaval de Rua do Recife. É idealizador e motorista da Eletrobike, bicicleta com suporte audiovisual, com baterias para ativações em movimento. É gerente de pesquisa e desenvolvimento da empresa Mesh Mesh, responsável em criar conteúdos multimídia focados em 3 potências: trabalhos coletivos, execução em locais fora de eixos dos grandes centros comerciais e artísticos, e ocupação de áreas de uso público. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que é muito importante aqui nesse momento, a gente está, né, tão brutal e tão nebuloso de confinamento, que também é um momento de muita ansiedade, que eu acho que é o que todo mundo está sentindo. Então, acho que esse encontro, mesmo que virtual, ele vai ser muito importante para todo mundo, né? Esse diálogo e troca, acho que é mais importante do que nunca. Então, muito obrigado mesmo. A gente vai conversar a partir da coluna da Gisele, que é Corona Vida, na revista Select, e do Projetemos, que é o coletivo que o Mozart Santos é um dos fundadores, que é um grupo que atualmente tem mais de 200 integrantes, e que imprime com projeção frases nas empenas de países do país todo, frases como defenda o SUS, lavar as mãos salva vidas, fica em casa, resistir, ditadura nunca mais, chega de fake news, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, fora Bolsonaro, entre muitas outras. Então, Mozart, se você puder contar aqui um pouquinho para a gente como é que surgiu o Projetemos? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, realmente estou muito feliz, uma honra estar aqui com vocês. Bom, eu moro em Recife, na verdade eu moro na região metropolitana de Recife, trabalho no centro. Então, quando surgiu toda essa questão da quarentena, isolamento social e tal, a gente saiu dos grandes centros, dos trabalhos, e fomos para a região dos subúrbios. Só que aqui eu vi que a quarentena não estava acontecendo. A quarentena ainda não está acontecendo. Todo mundo está na rua, quando dá 4 horas da tarde é um playground lá embaixo, a galera vai brincar. Às vezes eu começo a projetar 6 horas da noite, que aqui anoitece cedo, eu estou projetando e a rapaziada jogando bola lá embaixo. E aí eu projeto, fiquem bem, vai passar. E aí a galera olha e eu uai, o que é aquilo? O que é está acontecendo? Vai passar o quê, né? Eu fico imaginando o que eles estão pensando. E aí eu, junto com Felipe Spencer e Bruna Rosa, a gente pensou em como atuar, como fazer um trabalho que trouxesse informação contra o corona, a favor das pessoas, sobre a pandemia, como se proteger, como conviver com isso, né? Que agora é uma realidade de convivência. Então a gente tem que aprender a conviver com isso e trazer informações e
luta contra a pandemia e contra alguns personagens principais que são antagonistas desse movimento. A galera que faz um trabalho de desinformação. E aí começou com o convite de pessoas. Primeira onda foi convidar todos os nossos colegas VJs, que a gente tem uma rede bem próxima já de muito tempo. Todo mundo se conhece, todo mundo conversa, todo mundo se fala, vai para festivais, trabalha junto. E então foi fácil conversar e reunir esse pessoal. Então esse foi o primeiro movimento, a primeira onda, a formação da equipe técnica profissional. A galera que tinha projetores potentes, a galera que sabia como fazer o mapeamento nos prédios. E aí a gente começou o trabalho uma semana, na segunda semana começaram a surgir pessoas de outras áreas para alimentar esse processo, que é a galera da criação de conteúdo, designers, jornalistas, pessoas que estavam pensando e querendo discutir, concordava com o que a gente estava trazendo. E aí foi esse o segundo movimento. A terceira ação foi curiosa, a gente nem esperava, foi o surgimento de voluntários. Pessoas que a gente não conhece, que não é VJ profissional, não é designer, mas uma galera que tem um projetor em casa, ou até pessoas que não têm um projetor em casa, mas que dizem, olha, estou achando lindo, massa, parabéns, e eu quero participar também. Qual projetor que eu compro? Como é que eu faço para projetar? E aí essa foi o terceiro movimento, a terceira onda, que é importantíssima, a mais importante de todas, que é a gente está dando voz a uma galera que está se sentindo representada pelo que a gente está falando, está fazendo. Então, a gente tem essa rede nacional e também com ramificações com coletivos de outros lugares, Nova York, na Europa, na Ásia, na Argentina. Então já saiu do Brasil. Já saiu. No Dia Mundial da Saúde, a gente fez um projetaço mundial. Olha, eu ia te perguntar quais estados brasileiros que participam. Todas as regiões do Brasil a gente tem VJs, tem projecionistas, vamos chamar assim. Sim. Que a gente pode explicar depois o que é o VJ, né, para o pessoal que não sabe. Quer explicar? Explica. Então, vamos lá. O pessoal que não sabe. O VJ é muito comum nos shows, nos festivais. Você vê aqueles painéis de LED ou projeção. Todos aqueles visuais são comandados por um ou mais profissionais, que são os VJs, que é o video jockey. Ele faz o mesmo papel do disc jockey, do DJ. O DJ mixa música, o VJ mixa vídeo ao vivo. Faz tudo isso. Mas não começou agora. Isso não é algo novo. Antes de existir energia elétrica, já existia o VJ, já existia projeções, que eram os brinquedos do pré-cinema. A lanterna mágica foi o primeiro projetor. E aí existiam os operadores da lanterna mágica, que eram os lanternistas viajantes. A galera que botava aquele aparelho, que era tipo uma chaminé, e aí embaixo dessa chaminé ele colocava uma lamparina com um foguinho, e na frente tinha uma lente que saía, e nessa lente ele entrava várias plaquinhas de vidro com desenhos. E aí ele podia movimentar essas plaquinhas assim, ó. E aí o desenho começava a se mexer. Imagina, em 1800 o pessoal vê uma projeção daquilo na Europa, nas paredes escuras. Então esse lanternista viajante era esse cara que andava com a lanterna mágica nas costas, tocando um pandeirinho, tocando instrumentos, contando histórias e falando sobre coisas maravilhosas, fabulosas. Massa. Obrigada pela explicação. E parabéns pelo projeto, nossa. Acho que eu sinto que todo mundo, ainda nesse momento, assim, principalmente, a gente se sente muito imobilizado, pelo menos, enfim. Acho que acho que vocês conseguiram dar começar com esse projeto, né, de interação com a população e com esse suporte, principalmente, né? Não é uma mídia nova, mas é uma nova forma de aplicar essa mídia, né? Sim, aí vem a pergunta. Sim, eu queria fazer para a Gisele.
que a Gisele, ela trabalha há muitos anos, né, com intervenções urbanas, novas mídias, enfim, já é muito conhecida por isso. Uhum. E aí eu queria, Gisele, que você comentasse um pouco da importância da intervenção do Projetemos nesse momento atual da coronavida. Olha, eu acho que é importante, no contexto aí da coronavida, é decisivo, mas é importante também como marco dessa história das projeções em escala urbana. Eu acho que, enfim, o Mozart já introduziu o assunto. Se você quiser fazer uma arqueologia desse processo, isso vai até o pré-cinema, a própria história das imagens técnicas. Eu costumo jogar bem mais para frente, para os anos 80, quando começaram as projeções propriamente ditas com caráter de intervenção urbana, como o Vodisco fazia já em Nova York, chamando para a questão dos desabrigados e atenção com o mercado imobiliário e a especulação. Então, isso, sim, tem uma tradição já da projeção no espaço público. Agora, eu acho que o que começa a ganhar corpo nos anos 2000, com o processo de barateamento dos projetores, que ainda que caros, os projetores profissionais, eles tornaram-se muito mais viáveis do que eram nos anos 90, que era algo exclusivo de ultra, mega shows inseridos aí no contexto da grande indústria de entretenimento. Então, nesse momento, as projeções começam a sair, a voltar para o espaço da cidade, ainda muito relacionadas a produções artísticas. O que acontece nesse caso do Projetemos é que ele retoma algumas questões que já apareciam no Occupy Wall Street, que foi muito marcado por projeções históricas, chegando mais na América Latina, mais precisamente na América do Sul, a Argentina, toda a disputa presidencial, a última, e todos os conflitos nos últimos anos do governo Macri foram acompanhadas de projeções no espaço público. Nós também tivemos, na época, em 2013, alguma coisa no Largo da Batata, e em outras manifestações, enfim, não é o caráter assim, nunca se fez uma projeção com caráter político no espaço público, mas nunca houve uma ação em rede desse porte, isso é inédito, e tampouco, e não é tanto o ineditismo que me comove nessa história, vamos dizer assim, ou que me parece mais relevante. O relevante é que tem um projeto, vamos dizer, entre aspas, pedagógico, de uma capacidade de agregar muitas vozes e muitos fazeres nesse processo. No contexto específico dessa coronavida nossa, ganha ainda um outro layer, uma outra camada. A janela é o único lugar do qual nós podemos, a partir do qual nós podemos estar no espaço público. É o único ponto de ocupação e compartilhamento do lugar coletivo. Apesar da janela ser sempre um símbolo muito específico do particular, do local, ela volta até aquela dimensão, eu até mencionei na Select, que tinha para o Baudelaire, que acreditava que a janela era um ponto de vista privado para estar no mundo, não para olhar para o mundo. E nessa direção, me parece que no momento em que nós
não podemos e não devemos sair de casa, a ocupação do espaço público pela janela, ela se reveste de uma importância política decisiva, sendo que essa ocupação não é uma ocupação comum, ela é uma ocupação estética, ela é produtora de linguagens. E nisso, nós, até só para eu encerrar, não podemos deixar de lado a relevância dos janelaços. Tenho uma resistência enorme a chamar os janelaços de panelaço, porque acho que o panelaço ganhou uma simbologia ideológica no contexto do impeachment da Dilma, e nesse caso as pessoas batiam panela da janela porque elas queriam, elas poderiam estar na rua. No nosso caso, bater panela na janela é porque a janela é abertura para o espaço público. E hoje, que o Mandetta saiu do governo, foi saído do governo definitivamente, nós percebemos que isso extravasou o contexto, aquela direção que era das convocações para hoje todos na janela. A gente entrou, como diz uma colega minha e da Cal, a Ana Paula, na era do Janelaço News. É assim, você sabe que aconteceu alguma coisa, porque as pessoas vão para a janela comentar publicamente o que está acontecendo. Hoje mesmo a gente deu esse exemplo, né? Que Hoje teve Janelaço News. Se não é 8h30, você já imagina que aconteceu alguma coisa, né? Exato. Aí eu falei com o Mozart, ele falou que o telefone dele tá bombando do pessoal. Se quiser compartilhar um pouco das imagens que devem estar projetando agora. A galera tá bombando aqui, muita coisa. Deixa eu ver aqui. Da fala do Mandetta, né? Isso. Pois e esse é um momento curioso, porque antes, há meses atrás, a gente viu várias vezes, de várias formas possíveis, o pessoal cortar investimentos na arte, mas agora todo mundo está usando a arte para poder ter uma força de existência e de resistência. Todo mundo está lendo um livro, vendo um filme, vendo uma novela, ou vendo uma projeção. Qualquer coisa que ela esteja fazendo agora tem elementos de arte, tem artistas envolvidos, tem profissionais técnicos, há uma cadeia produtiva enorme, gigante, que alimenta e faz tudo isso ser possível, né? Sim. Eu ia pôr na câmera enquanto você estava falando, mas acho que não fica muito bom, né? Fica. Tá bom? Lutar pelo SUS. Mais ou menos, né? Está refletindo muito a luz aqui em volta. Mas está bombando aqui mesmo. O grupo. Não podia. Mas é todo dia assim, hein, moça? Não fica falando que agora está bombando. Eu tenho que falar assim, eu preciso trabalhar, pá. Eu desligo, ponho, silencia aí, porque não dá conta. Eu acho que é o que eu queria reforçar isso que o Mozart falou, esse caráter de multidão que isso está tomando. Isso é muito importante, muito legal, e é uma reinvenção da arquitetura como um todo. Que a arquitetura não é só o abrigo, como tradicionalmente ela foi criada e definida, e ela não é só ocupação volumétrica do espaço, e ela não é exclusivamente o lugar em si. A projeção em escala urbana reinventa a própria arquitetura para finalidades às quais ela não foi criada, e com uma dimensão, nesse caso,
política que é fundamental. Exato. E aí a janela, diferente do que mostrou Hitchcock, ela não é para a gente brechar, para deixar a coisa de fora entrar. A gente está se colocando para fora, né? A gente está se jogando nossos ideais, esparramando na parede para todo mundo ver. A gente está criando grandes painéis e que esses painéis, essas informações, elas não se acabam nem se apagam quando eu desligo o projetor. A gente replica fotos, vídeos, a gente tem a nossa rede social e a gente recebe muita contribuição via compartilhamento de stories de quem a gente não conhece, mas que está pensando e fazendo igual a gente na mesma hora. E a gente faz toda noite, faz um mês, toda noite. Bom, para quem quiser seguir ou encontrar o trabalho do Projetemos, quem está assistindo é @projetemos, tem no Instagram. Isso. E para quem não sabe projetar também, eles disponibilizaram alguns tutoriais e uma cartilha, mas o site deles, que é projetemos.com.br, você, mesmo que você não saiba como fazer a projeção, você consegue... Você quer explicar, Moza? Vamos lá. Como a gente recebia uma série das mesmas perguntas todo dia, a gente terminou criando essa cartelinha com um manualzinho embaixo explicando. Se você tem um projetor, e as perguntas eram, eu tenho um projetor, mas como eu sei aonde projetar, se vai funcionar, se vai ficar igual de vocês? Não se preocupem em querer que fique igual a nada. Procure a sua forma de fazer. Liga o projetor e vá do local mais próximo até o mais longe para ver até onde ele vai. Se você vê que no chão, no estacionamento, fica bom, projete ali, tira uma foto, faça um vídeo. Se ele fica bom no prédio vizinho, repita isso. Se você consegue colocar no prédio que está atrás, então você vai movendo até achar aquele ponto ideal. E aí sempre procurar uma parede que seja clarinha, uma parede que esteja num local escuro. Quanto menos janelas, melhor. Vamos tentar não incomodar quem está lá dentro, mas se não for possível, a pessoa vai receber a informação dentro de casa. Sim, agora uma perguntinha aqui para a Gisele. Gisele, você falou agora um pouquinho sobre o impacto dos meios digitais e a nossa visão sobre arquitetura, né, em relação a isso, que é o Media Architecture, né? Eu não tenho certeza se é esse o termo, mas se você puder falar um pouquinho mais sobre Media Architecture. Olha, eu até fico constrangida, porque eu estava agora lendo o chat para ver se tinha alguma coisa que a gente estava comendo bola e não comentando, e eu vi que o Arthur Vasconcelos Cordeiro, está entre os presentes, e ele, com certeza, será o primeiro especialista brasileiro no tema. Mas essa designação, Media Architecture, ela é recente e ela demonstra uma primeira absorção por parte das disciplinas de arquitetura de um movimento que é muito anterior ao próprio campo da arquitetura, né? Que é esse embate com o espaço construído, né? Em português, a gente está chamando de mídia arquitetura. Isso ainda não é um cânone aceito, mas é um conjunto aí de reflexões que parte do pressuposto que as mídias expandem aquilo que está implantado. É muito comum os contra-argumentos virem da parte de não, mas isso os neons já faziam, os cartazes no final do século XIX já faziam. Não faziam, porque não se trata de uma mídia que se pendura em uma
parede, como se pendura qualquer coisa numa parede. É uma mídia que expande aquela arquitetura, em geral, em outras direções para as quais ela não foi concebida, né? Então, essa nuance é fundamental para compreender esse processo. E quando você, só finalizando, vê os próprios programas para videomapping, por exemplo, você percebe que eles são um híbrido de CAD com Premiere, né? Assim, bem toscamente falando, mas eles fazem a edição de vídeo com a modelização tridimensional. Então, essa confusão muito bem-vinda de linguagens, ela vai criando um campo novo e configurando aí, no caso do Projetemos, do Brasil, do coronavírus, porque a gente tem 3 variáveis aí, né? O contexto da mídia arquitetura, o contexto do ativismo do Projetemos, que o Mozart, óbvio, é a voz mais autorizada para falar aqui entre nós, e o contexto particular do Brasil hoje, assim, que é o país negacionista, não por parte por vontade dos seus habitantes, mas como político oficial, negacionista de uma pandemia que está não só se propagando, mas se configurando como uma das maiores ameaças sociais, econômicas e políticas do século XXI. Já tem historiador dizendo, o século XXI começou agora, com o coronavírus, não antes, não em 2000, começou em 2020. A gente pode falar também sobre site específico e arte-paisagem, né, que entra um pouco nessa, pode dar um gás nesse tudo que você falou, no campo das artes plásticas, com todas as influências do ativismo político que a gente está vivendo no momento. Então, a gente está expandindo as paisagens, né? Ela não é mais uma empena cega. Era a parte menos nobre do prédio, a parte de trás do prédio é a parte mais nobre agora. É a mais importante. O lugar mais escuro, com a parte de trás, é o lugar mais nobre. É a redignificação do resíduo arquitetônico, né? Aquilo que São Paulo tem de pior na sua arquitetura passa a ser um privilégio. Pois é, e houve até uma mudança na lei que proíbe até projeções, né, em São Paulo, que eles autorizaram veiculações de trabalhos que viessem favorecer a informação sobre a pandemia, para poder ser executado nas paredes. Esse é um tema super interessante. A Luciana Mohardeaui, que é uma jornalista que vem pesquisando muito essa questão da ocupação das fachadas com projeções, as telas urbanas, do ponto de vista das contradições da lei de cidade limpa na cidade de São Paulo, tem insistido muito nessa vitória política também desse movimento das projeções, que é fazer uma lei caducar. Uma lei que já era caducar 2 vezes. Bom, só falando aqui para quem está assistindo a gente, quiser mandar perguntas aqui no chat, bem-vindos. Eu acho que tem umas já, né? Eu acho que tem uma até que eu queria complementar, que eu acho que ela é sobre, na verdade, o DC, né? O depois do coronavírus, como a Gisele usou no texto dela, essa divisão, né? O AC e o DC. E aí eu até queria perguntar um pouco para vocês dois. Vocês imaginam tanto das intervenções da projeção, como foi perguntado aqui, mas também do espaço público mesmo, né? O que vocês acham que
são as nossas projeções pessoais, né, para onde a gente pode olhar em relação a isso. Otimistamente ou não, né? O futuro, nossa, eu estou realmente numa fase bastante cética. Eu acho que será um estado pós-pandêmico, né? Uma situação pós-pandêmica, que isso não quer dizer que quando a pandemia acabar, acabou tudo. Por isso que acho importante a gente pensar como o pós-pandêmico, que será uma continuidade do processo que nós estamos vivendo, que consolida uma série de perversões do capitalismo digital, como a glorificação do teletrabalho, que traz consigo uma série de problemas, como a falta de limites para que o trabalhador possa governar o seu horário minimamente. Há uma precarização da vida no momento em que ela passa a poder ser uma vida de trabalho. Ontem eu publiquei mais um Coronavida, onde eu insisti muito nisso. Eu não estou vendo home office nenhum aparecer. Eu acho que o trágico é a gente ver que a gente está começando a ocupar office home, né? Que as nossas casas estão virando o trabalho em si. A perda da imprevisibilidade do espaço público é outro dado a se considerar. E, para resumir, porque isso eu poderia ficar 3 horas aqui, cada um de nós, falando sobre isso, a condenação dos mais vulneráveis, sejam pela pobreza, que chega aos extremos, abaixo da linha do que se considera, de fato, pobreza mundialmente no Brasil, a desfuncionalização do idoso, que é aquele que é inapto para estar o tempo todo entre aplicativos, deliveries e computadores. Há uma possibilidade da vigilância consensual que nós estamos vivendo em função do monitoramento se tornar recorrente, e todo esse pacote pode fazer com que o pós-pandêmico seja muito mais excludente e muito mais cruel em termos de divisão social e do trabalho do que o capitalismo digital já mostrou que era capaz desde os primórdios da globalização. Agora a gente está vivendo um momento curioso que foi comentado até numa projeção, e que nada voltará ao normal, porque viu-se que o normal é que era o problema. Isso foi projetado numa parede. Então a gente agora é uma grande crise pessoal, uma crise humana, porque as pessoas foram colocadas para conviver com quem elas tinham escolhidos para conviver, com seus companheiros, suas companheiras, seus pais, e agora você tem que ficar dentro de casa, tendo que habitar aquele ambiente, e tem havido grandes problemas de relacionamento, de agressões físicas contra a mulher. Então isso é tema para muita conversa, muito debate. Então isso está mostrando, na verdade, grandes mazelas. O Covid veio trazer vistas para grandes mazelas. A mazela da nossa saúde pública, como está. A pandemia é isso, é muita gente doente de uma vez só e o sistema de saúde não consegue comportar. Todo mundo estar doente porque tem problemas com higiene. Uma das soluções contra o Covid é a higiene. Então, são pequenas coisas que são cruéis de ser vistas, de ser analisadas, mas são verdades.
Desculpa, Cal, é que eu estou vendo as pessoas comentando onde que estão os textos. Bom, um dos links, o IAB já passou, que está na Select, tem a série completa, são 5 episódios até o momento, a série segue até o coronavírus, até o confinamento terminar, mas os textos meus sobre coisas relacionadas ao que a gente falou são acessíveis no meu site e também no site do Laboratório para Outros Urbanismos na FAO. O meu site é desvirtual.com. Que está em reforma, uma super zona, mas tudo bem, vocês viram lá. Gisele, você comentou um pouquinho sobre a vigilância, né? Eu acho que pode ser um assunto interessante para a gente falar desse momento do perigo da hipervigilância, né? E dessas soluções que têm controlado, das soluções poderem ser o controle do nosso próprio corpo, né? E quais são os perigos dessas tecnologias que estão sendo experimentadas em outros países virem aqui para o Brasil, né? Na nossa condição. A maior parte das tecnologias que estão em vigor nos outros países estão em vigor aqui também. O problema maior, eu acho que assim, o problema começa quando nós percebemos que a maior parte das pessoas ainda associa o estado de vigilância com o Big Brother do George Orwell, que sem dúvida é um paradigma da cultura contemporânea, mas a grande questão hoje, e isso já veio numa reflexão dos anos 90, do Deleuze, que ele alertava para isso, era que nós poderíamos viver uma sociedade de controle. E a sociedade de controle, a vigilância é distribuída. Nós não precisamos mais de um poder autoritário comandando tudo e todos, porque nós damos os dados voluntariamente e nós controlamos uns aos outros. E essa doação de dados da nossa parte, ela é irreversível. Não existe rede sem conexão. Se há conexão, há compartilhamento de dados. A grande questão é que esse compartilhamento é feito de maneira muito opaca. Nós não temos nenhum lastro e nenhuma demanda, e isso seria muito importante que passasse a ocupar com maior seriedade o espectro político, com relação o direito de saber, não só que coletaram os nossos dados, que isso também é muito importante, mas de alguma forma a lei geral aí de proteção dos dados, que deve entrar em vigor já discute, mas quem coleta, qual é a cadeia de coleta desses dados. Não me interessa só saber que a Drogasil pode me devolver os dados que eu alimentei via e-commerce. É um bom direito já saber que eu tenho hoje como reclamar esses dados de volta para mim, eu saber o que foi coletado. Mas eu não sei quais são as tecnologias que eles usam, se isso vai para servidores da Amazon, se isso usa tecnologias Google. No fim das contas, sempre usa algum desses macroserviços. E mais do que saber quem está, como é a cadeia de coleta de dados, é saber também o que poderá ser feito com esses dados a partir do seu armazenamento, porque é aí que reside o maior desafio nosso hoje. Então, para arrematar, se a gente pensar nas câmeras de vigilância facial do governo do estado de São Paulo, que foram implantadas no Carnaval, elas precisam de um grande estoque de imagens
das pessoas para reconhecer as faces. Como que elas fazem isso? Cruzando bancos de dados distintos. Que bancos de dados são esses? Ora, são aqueles que nós fornecemos imagem inocentemente, porque nós quisemos colocar nossa carinha aqui, né? Onde eu estou colocando agora no YouTube, no Instagram, no Flickr, em um monte de lugares, e aonde eu não tive opção, eu ou qualquer um de nós, de dizer eu não quero que a minha imagem seja cadastrada, que é, por exemplo, os bancos de dados da Polícia Civil na emissão dos RGs. O que eu vou dizer? Que eu não vou tirar foto? Não tem como, você tem que ter RG. Então, o cruzamento, ele é compulsório de um lado, feito por nós por outro, e alimentado a partir de várias fontes, para finalidades que nós não tínhamos em mente. E é isso que é o pilar de sustentação da vigilância hoje, seja a externa, seja aquela que é feita pelo monitoramento do nosso corpo. Nunca os aplicativos de saúde foram tão populares como eles ficaram. Nós estamos entregando dados que nós nem sabemos que nós produzimos, dos batimentos cardíacos, quer dizer, nós sabemos que o nosso coração está ativo, mas a gente não sabe o que pode ser feito a partir dessas informações e como elas são transformadas em arquivos sobre nós. Sim. Obrigada. E surge também o debate das cidades inteligentes, né, que já era um debate que vinha acontecendo muito no meio da arquitetura, e que agora ela tá se apresentando como um perigo também. Eu queria saber se você queria comentar um pouquinho sobre cidades inteligentes, que é um tema que eu acho que tem muito arquiteto assistindo a gente. Olha, eu não sou uma grande especialista no assunto, mas pelo meu envolvimento com obras de intervenção no espaço público, pela produção com mídias digitais, desde o Jurassic Park e da internet brasileira, nos anos 90, me interessa a tecnologia como tecnologia social, portanto, orientada para formas de cidadania mais inteligente. Naquilo que a tecnologia puder nos abrir espaço para que nós tomemos cada vez mais a cidade nas nossas mãos e que possamos compartilhar, usar dados públicos para construir políticas públicas, essas tecnologias são criativas. Na medida que elas se tornam projetos de grandes corporações que passam a substituir o arquiteto, o designer, o urbanista pelo programador, porque é isso que a Smart City perfeita, ela precisa, um lugar que é um vazio, que não tem nada, para construir algo que provavelmente vai ficar obsoleto muito cedo, mas tudo bem, porque aí a gente constrói outra, e onde tudo funcione em relação a tudo. De modo que, quando você vai ver esse cardápio das Smart Cities, e tem um livro super interessante que chama Again Smart Cities, que é da Verbo Books, que é uma editora sensacional, aliás, que mapeia quais são as empresas que são as que dominam a construção dessas cidades. E você vai ver que são 4, e que são 4 de matriz das corporações tecnológicas. E aí a questão da Smart City fica muito complicada. É complicada também, para arrematar,
porque acho que o Mozart ainda tem coisas bem mais interessantes para comentar, é uma cidade que pressupõe a previsibilidade de tudo. Ora, a coisa mais interessante da cidade é justamente o fato do espaço público ser o lugar do indeterminado. Em países como o Brasil, falar em smart cities é desqualificar também todo um setor da população que sequer pode ser monitorado. Não que isso seja tão bom ser monitorado, mas num momento como o do coronavírus, por exemplo, essa população desabrigada, como é que ela pode ser incluída nesse processo de monitoramento da propagação da pandemia? Então, as smart cities, elas trazem todas essas contradições muito na epiderme. Elas são destinadas a um perfil social que é muito mais homogêneo, não é o nosso caso, e também não é o desejável no que diz respeito ao espaço público. Então, pensar tecnologias que nos capacitem a cidadania, exercício da cidadania crítica e participativa, é pensar em smart citizens e não em smart cities. E acho que um pouco do que o Projetemos está fazendo e que me encanta nesse processo, eu vou passar para o Mozart complementar, algo que ele falou muito no começo, é esse aspecto de multidão que a coisa vai tomando, esse descontrole do ponto de vista construtivo, que começa a aparecer gente de todo lado para colaborar, para aprender, para explicar. Aí você já está falando em cidadania inteligente, mediada pelo quê? Pela tecnologia, é uma operação em rede. Uhum, exato. Isso a historinha que você contou atrás me lembrou um trabalho de arte que montou-se uma tenda de uma cigana, onde as pessoas eram convidadas a entrar e a cigana ia falar tudo sobre a vida desse cliente, né? E aí ela realmente começava a falar tudo. Contava da viagem que ela fez, tudo sobre o passado dela. Ela falava tudo sobre o passado, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a escola. E aí, de repente, abria-se uma cortina e mostrava 12 pessoas trabalhando nas redes sociais e descobrindo tudo sobre a vida dela. Na verdade, a cigana não tinha poder nenhum. Tudo estava online. Então, a atriz cigana recebia as informações num ponto e ela ia falando tudo isso. E sobre... eu trabalho meio que nesse limbo da Smart City, né? Porque eu tenho uma Eletrobike, que é uma bicicleta com baterias. Como eu disse na minha biografia, eu sou motorista da Eletrobike. Ela é uma bike com um sistema de som e vídeo e baterias que a gente sai andando e projetando e fazendo coisas. E um dos trabalhos mais bacanas que eu faço aqui com o pessoal em relação a turismo criativo, falando sobre o passado da cidade. O choque do passado com o presente. E aí eu, por exemplo, vou no ponto turístico, projeto uma imagem de 300 anos atrás, e aí o guia turístico comenta sobre aquele lugar e a evolução histórica e arquitetônica de tudo aquilo, de todo aquele ambiente ali. E aí a Smart City, ela brinca um pouco da construção do futuro, né? Ela não está deixando a cidade evoluir gradativamente numa construção orgânica, e ela às vezes faz cortes cirúrgicos para fazer enxertos de coisas, de situações que são importantes ou não, ou que já ficaram obsoletas. Mas é curioso isso. E sobre o poder das multidões, né? A gente é realmente surpreendente o quanto a gente recebe de informação, de material de pessoas querendo participar conosco, por ter
conseguido achar dois elos de ligação. O elo tecnológico, que eles têm a possibilidade de fazer o mesmo que eu estou fazendo. A gente não é um super-herói com um superpoder além do que os sobre-humanos, sobre todo mundo. Não, a gente é igual a todo mundo. Você também pode fazer, quem está em casa do lado pode fazer. As pessoas comentam, vibram, torcem, dizem que foi massa, foi no meu prédio, eu gostei, foi no meu prédio. A galera gosta de participar ativa e passivamente, gosta de ver aquilo. Então é uma rede, uma capilaridade que vai se expandindo de forma orgânica, de forma afetuosa até, eu poderia dizer. Uma coisa que eu acho legal, Cal, é que tem aqui duas perguntas que eu acho bem importantes, que é uma se nós acreditamos que as projeções vão permanecer na vida urbana descer depois do corona, deixando claro esse olhar que a gente está construindo aqui, a pós-pandemia é muito maior do que a contenção do corona, né? O pós-pandêmico é o grande enigma do momento. E se eu tenho para mim, talvez o Mozart também, que esse processo não tem mais volta. Essa tomada da cidade pelas imagens não tem mais volta, especialmente nesse contexto dessa pedagogia do comum que se colocou nessa situação específica do Projetemos, do coronavírus, do Brasil. Eu sou de uma geração que, primeiro, computador era uma coisa de banco, não era uma coisa que você tinha em casa, como essa que eu estou falando, usando para falar aqui. Computador era um universo de tamanho de uma geladeira e dos bancos. Quando começaram os computadores pessoais, eles eram muito exclusivos, também não só a recortes de classe, mas ao domínio técnico, porque era tudo ainda muito complicado antes da interface gráfica. Idem com o vídeo. As câmeras de celular, elas são uma revolução do olhar. Com todos os problemas que os celulares nos trouxeram, um duplo do celular foi ter colocado uma espécie de terceiro olho na palma da mão e permitido um processo que eu venho chamando de canibalização da tela. A imagem, ela sempre foi, se você vê fotos antigas, você vê que ela tem recorte de classe muito específico. Estar numa foto, estar em um vídeo, até o fim do século XX, ainda era um atributo de classe. Com o celular, você tem uma explosão de atores sociais que forçam novas linguagens, que forçam novos tipos, que forçam novas figurações e novos protagonistas. Isso está acontecendo nas projeções. Você já não tem mais aquele ambiente asséptico do videomapping, do especialista, do projetor de não sei quantos mil Ks. Não tem. Isso canibalizamos também, né? Eu acredito que isso não tenha volta. Agora foi. Agora já foi. Exato. E tem algumas coisas interessantes. Aqui em Recife, a gente tem o Brega Funk, e com o Brega Funk, a gente viu uma série de coisas acontecendo de formas satélites, assim, acontecendo ao redor do cantor, da música. Era os grupos de baile, a galera que ia dançar o passinho. E não só isso, mas ativou uma rede de audiovisual incrível, muito grande. No YouTube tem canais de galera que sai para a rua para filmar, vai para o Marco Zero, vai para a favela, vai para qualquer lugar,
forma um paredão e vai começar a dançar o passinho, filmar, criar um videoclipe, e eles são os produtores e consumidores dos seus videoclipes. Isso é fabuloso. E realmente não tem como voltar a tecnologia, não tem como desfazer uma certa coisa, a utilização de uma ferramenta. A gente trabalha, os VJs, os artistas, cantores, a galera do mainstream de festivais, trabalha com isso, mas não tem um momento, a gente não imagina um momento que daqui a uma semana vão dizer na televisão: pronto, acabou o coronavírus, podem abrir a porta, podem sair. Não é assim, não vai ser assim. Infelizmente, há prognósticos de que os próximos festivais vai ser em 2021 e olhe lá. E olhe lá. Então, tá foda essa história, sabe? Desculpa o palavrão, mas tá foda mesmo. Então, a galera vai continuar se expressando. A gente surgiu, o Projeto M surgiu com a necessidade de falar algo. As necessidades, as demandas podem mudar, as motivações podem mudar, e a gente vai continuar falando, sabe? Seja de forma artística, com arte e educação, com arte e paisagem, projeção de vídeo, de filme, visual. A gente não trabalha com audiovisual, trabalha só com vídeo. Então a gente tem muita coisa para projetar. Semana passada eu passei uma semana projetando poemas de Manuel de Barros, e aí eu ilustrava aqueles poemas. Ele tinha um poema que ele falava dos passarinhos, então eu comecei a criar desenhos de passarinhos e poemas para uma comunidade que não sei se eles estão acostumados aos poemas de Manuel de Barros, por exemplo. Mas aí depois eu passei um filme que cabe bem nessa situação agora, O Ditador. A gente sempre vai ter o que falar, a gente sempre vai ter arte a fazer, arte a reproduzir, e então é isso. É o que a gente faz. A gente é VJ. Muito legal. Muito, muito obrigada, Mozart. Muito obrigada, Gisele. Eu acho que a gente está chegando no fim do nosso tempo. Eu vou ver se alguém perguntou mais alguma coisa. Acho que não. Bom, eu acho que, Gisele, você quer falar mais alguma coisa? Eu vi que você chegou a comentar um pouquinho sobre a participação, sobre a cidadania participativa e esses trabalhos de arte que permitem esse cidadão, esse espectador emancipado. Eu não sei se você tem vontade de falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que seria interessante o pessoal ouvir você falar. A coisa do espectador emancipado é um livro do Jacques Rancière, que, na verdade, é uma releitura de um educador do século XIX, que foi confrontado com uma situação inédita de ser francês e ter que dar aula para um grupo de alunos que, se eu não me engano, eram russos, mas, enfim, de alguma língua que não tem nada a ver com francês. E ele decidiu que ele aprenderia com os alunos e que os alunos aprenderiam com ele, e que ia funcionar, de qualquer forma, aquela disciplina, aquele curso, contra tudo e contra todos. A partir dessa experiência, esse manual, esse texto criado pelo Rancière, ele, anos depois, escreveu uma visão, um repensamento da arte hoje no campo expandido aí das linguagens que permitem uma outra forma
de apreensão do conhecimento. E ele diz, no momento, essa história de interação é muito, não é o que ele fala, mas aí eu falo é muito chata e é o que menos importa. O que importa é o contexto participativo. E essa participação não necessariamente tem que ser não contemplativa. Existe uma participação que se faz a partir da contemplação, e é aquela que se faz a partir do pensar. A arte ou a política que são capazes, ou o ativismo que são capazes de mudar formas de pensar o mundo, ou que nos obrigam a pensar de alguma forma e reestruturar os nossos arcabouços simbólicos, estão nos mobilizando a uma participação que não é da natureza interativa, mas da natureza que permite pensar a emancipação do sujeito, a sua capacidade de formular e compartilhar. Então, nesse sentido, falar em tecnologias, não são as tecnologias que são participativas em si, mas os usos sociais que nós podemos dar a elas são usos que podem apontar às cidades mais dinâmicas, mais democráticas, mas dependem de algo que nós temos ainda muito frágil, e isso ficou muito claro aí com o coronavírus, que é dados públicos, caudalosos, acessíveis, manipuláveis, para que nós possamos pensar outras formas de agir. Sim, então a questão vai ser a gente conseguir evitar essa tecnologia introjetada nas nossas vidas, mas como é que a gente, frente a isso, vai conseguir garantir os direitos, né, da cidadania, e inclusive, até me surgiu aqui mais uma última pergunta aqui para vocês dois, que é um pouco, então, o que vocês imaginam nesse momento agora que a gente está pensando na sobrevivência, na vida, né, mas o que a gente pode pensar dos caminhos para a arte? Começa você e eu tomo água. Aí você falando aí me lembrou um pouco os desejos e anseios dos arquitetos em fazer esquinas e desenhar caminhos, e de repente as pessoas começam a fazer outro caminho cruzando o jardim e cria aquela estradinha sem mato, sem grama ali. Então, apesar dos desejos dessa tecnologia, dessa arte, dessa arquitetura, desse caminho que as pessoas querem, as pessoas têm uma forma de usar a cidade, têm uma forma de usar tudo que está ao redor dela, porque a cidade é viva, né? Não é só planejar e colocar algo que vai ser aceito e usado da forma como foi criada. Acho que é isso. Eu acho que a arte eu não estou querendo ser poliana, mas das coisas boas que aconteceu nesse processo, já antecipando algumas coronavidas para frente, assim, em termos de episódio da série, é evidenciar como as instituições culturais estão desaparelhadas e como são conservadoras não só no seu uso das tecnologias, mas na capacidade de absorver acervos múltiplos. O que eu estou querendo dizer com isso, óbvio, tem um pouco de defesa em causa própria do lugar da onde eu venho, mas é a hora que você vê que as instituições culturais não têm net art, elas não têm vídeo monocanal, elas precisam de tantos objetos que elas condenaram a homogeniza completa toda uma produção, que é a produção cultural que se dá
desde o limbo da Smart City até a ponta mais high-tech desse sistema, a gente não pode esquecer que várias invenções tecnológicas, eletrônicas, são demandas de artistas. Sim, sim. Isso nem só, isso não só das eletrônicas, desde o século XIX, né? No limite, a videochamada já era o ortofone do século XIX, o sintetizador não existiria se o Nam June Paik não tivesse um mega problema para conseguir fazer uma instalação da maneira como ele queria, e a Sony acabou, enfim, ele trabalhava em parceria com várias empresas e acabou desenvolvendo, mas não são casos únicos. E quando você vê uma arqueologia da arte mídia, e especialmente da NetArt, nesse caso, você vê quantas questões já haviam sido problematizadas, as relações não só políticas, da intimidade, mas também as questões que dizem respeito ao próprio uso da tecnologia. As instituições culturais, elas basicamente mostraram que elas sabem, num momento de crise, fazer aquilo que elas dominam no campo da internet, ou seja, aquilo que elas são dominadas, redes sociais, e-commerce, e a saída de emergência para o Google Art Institute. É uma pobreza total, porque uma coisa é a vida acadêmica se apropriar de ferramentas que a gente sonhava nos anos 90, como essa que a gente está usando hoje aqui, fazer bate-papo via vídeo, que nunca deu certo. Agora dá porque a internet melhorou tecnicamente. Outra é do ponto de vista da cultura, esse deserto que põe em xeque todo o circuito do mercado de arte, da forma que estava organizado, e evidencia, de certa forma, que as instituições se enfraqueceram na medida em que elas passaram a ser tão coladas no mercado de arte, a adquirir as obras que são pautadas pelas feiras. É ótimo que elas adquiram obras nas feiras, mas se elas só adquirem obras via feiras, temos um problema, né? Que linguagens que estão escapando. E mostraram também todo esse meu discurso em defesa da NetArt. Não tem, pouquíssimas têm coleções que poderiam estar sendo trabalhadas num momento como esse. Então, é um momento fundamental para a arte contemporânea e os artistas se repensarem. Exato. Eu acho até que as feiras, elas são um pouco ousadas, elas repetem muitas linguagens, muitos suportes. Eu vi um episódio um programa Abstract, que tem na TV, e tem um episódio sobre uma artista que ela foi convidada pelo MIT para ela desenvolver os projetos que ela quisesse fazer lá. Então, a galera deixa ela à vontade para ela executar coisas. Então, e a partir das soluções que ela cria, eles tentam aplicar aquilo na vida cotidiana. Eles criaram um tecido com tramas. Tem uma série de acontecimentos que mostram no seriado, não mostram no filme, e é aplicado na arquitetura, por exemplo. Esse episódio ele é específico para arquitetura, arte e arquitetura. É uma moça que fica o tempo todo testando os limites de suportes, de tecidos, de formas, e aplicando aquilo de forma a construir um objeto arquitetônico com, por exemplo, uma impressora 3D de vidro. E aí é uma impressora que vai imprimindo vidro. E aí ela vai testando isso e aplica na arquitetura depois, a partir de testes e testes. E é o que eu falei tudo tem uma dinâmica, né? A gente tem que estar atento às dinâmicas das coisas, os movimentos,
da sociedade, e tem que ouvir os artistas. Como eu disse antes, agora a gente está no momento em que as artes estão acalmando nossas almas. Estamos vendo os filmes, estamos vendo seriados, estamos lendo livros, e tudo isso foi uma coleção de produções artísticas. Tem muitos técnicos envolvidos, tem muita gente envolvida, então a gente tem que valorizar essa cadeia produtiva. Sim, com certeza. Investir em arte é investir em vida, né? Bom, gente, eu acho que o nosso papo chegou ao fim. Sim, né? Não, nós passamos um tempão, estava tão bom. Mas Eu queria agradecer muito, em nome do IAB, a presença de vocês aqui. Essas conversas têm rolado todos os dias no canal, então, para quem está assistindo, continuar acompanhando. E esses debates, eles vão prosseguir. Então, as coisas que a gente conversou aqui, isso vai ser levado, e o IAB vai tentar transformar isso em ações de política pública mesmo. Então, queria agradecer muito a contribuição, parabenizar Gisele por todo o trabalho que você está tendo nesse período, está sendo essencial. Acho que você está comunicando com muita gente, e eu sou uma delas. Muito obrigada. Privilégio, gente. E ao Mozart pelo trabalho também, que acho que foi vocês conseguiram ter muita agilidade, e parabéns, porque vocês estão também comunicando e falando aí não só nos meios específicos, como no país todo, e agora isso foi para o mundo. Então, muito, muito, muito obrigada, e continuamos nos falando nas redes. Com certeza. Bom, obrigada, e também as perguntas incríveis que vieram do público. Espero que a gente tenha conseguido responder pelo menos metade, e é isso, procurem-nos. A conversa pode continuar, né? Começou aqui, mas nós temos nossas redes sociais, @projetemos, eu sou VJ Moza, VJ Moza, então podem me procurar, conversar comigo. Gisele certamente vai ser... vai ter muita disposição de conversar com o pessoal também. Né? @gbeigelman. Bom, acho que isso saiu no material de divulgação, e a gente... Bom, é isso, seguimos, né, gente, na luta. Estamos quase na beira da guerra já, né, mas vamos em frente, né? Adelante. Sim, vivendo cada dia um dia, sobrevivendo. Uma torada aqui, mas não dá para arrefecer agora, não. Vale o slogan lá das manifestações de outubro no Chile, né? Não venham com essa de volta à normalidade, porque a normalidade já era nosso problema. Né? Exatamente. Exato. Então, vamos